A palavra profética para a sua vida se encontra em Juízes, capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, varão valoroso. Todas as vezes que eu vou pregar sobre o Velho Testamento, eu sempre começo a mensagem quase sempre da mesma forma. O povo de Israel retrocedeu, o povo de Israel voltou atrás. E agora estão passando por isso e isso. O motivo é sempre o mesmo, não tem jeito. O motivo pelo qual o povo de Israel está sempre sofrendo é porque estão sempre saindo da direção de Deus e se enveredando por outros caminhos. E acaba dando tudo errado. O povo perde a guerra, tornam-se escravos novamente, a nação empobrece, tudo de ruim acontece. Preste bem atenção, você que está ouvindo essa mensagem. Não saia da direção de Deus, para que a tua vida venha andar. Sabe o que acontece quando uma pessoa sai da presença de Deus? O Senhor a entrega a seus próprios desejos, principalmente quando essa pessoa já chegou ao extremo do pecado, fazendo coisas que Deus abomina mesmo. O Espírito Santo de Deus sai totalmente da vida dessa pessoa, e quem reina na vida dessa pessoa agora é o seu desejo, é a sua vontade, é Satanás dominando. A vontade permissiva de Deus é que age, não é mais a vontade soberana. Como assim? A vontade permissiva, ele permite, mas não é da vontade dele. A vontade soberana é o desejo de Deus que determinada coisa aconteça na tua vida. É o plano que Ele tem para você. Você está compreendendo? E o problema que está acontecendo agora com o povo de Israel, nessa época de Gideão, é que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eles abandonaram novamente os caminhos do Senhor. Eles se iludiram adorando a Baal, um deus pagão. O fato de eles sempre se iludirem era que se introduziam muito estrangeiros no meio deles e faziam a cabeça deles, ou seja, eram fracos, tinham mentes fracas. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, aquele que confia no Senhor tem paz, está seguro, coisa que Israel não tinha. Pessoas fracas, pessoas que não têm um pensamento firme na palavra de Deus, a tendência dessa pessoa é cair, é voltar sempre ao mesmo erro. Se você não está firme, comece a mudar isso para que você venha sair desse ciclo e venha ter uma vida vitoriosa. Amém? A situação do povo de Israel não estava nada boa, estava crítica. Não produziam, não prosperavam, estavam vivendo em uma pobreza que só. Por que isso? Porque estavam em pecado e não era da vontade de Deus que eles estivessem vivendo dessa forma. Mas como eles já tinham chegado ao extremo, como eles não queriam sair do erro, Deus entregou eles nas mãos dos midianitas por 7 anos. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida por alguns anos, não é verdade? E você não sabe o porquê, mas Deus sabe. Pare e analise você mesmo, e você vai saber. Quem eram os midianitas? Era um povo estrangeiro, era um povo pagão, era um povo que adoravam outros deuses. Então Deus entregou Israel nas mãos desse povo. Entregou como? Israel semeava, fazia lá as suas plantações para poder a terra produzir, dar frutos. Só que quando a terra começava a produzir, ou seja, quando as plantações deles começavam a crescer e quando eles pensavam que iam andar para frente, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do Oriente vinham e destruíam tudo, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. E assim Israel empobreceu muito. Que coisa triste, né? Imagine você trabalhar e o seu dinheiro não render. Você sai na rua assaltado, você do nada perde dinheiro, o seu salário não rende, nada dá certo para você, você não consegue produzir, a sua vida não anda.
Assim estava Israel. E não é só vida financeira, não, é outras coisas também. Por que isto está acontecendo? Como eu já te disse, você tem que parar e analisar. Onde é que eu estou errando? Nada dá certo na minha vida? Sou uma pessoa frustrada? Não tenho satisfação pessoal? Eu quero te dizer, você não tem satisfação pessoal porque o seu relacionamento com Deus está fracassado. O relacionamento de Israel com Deus estava fracassado. A culpa é de Deus? Não, de Israel. A culpa é por você estar vivendo dessa maneira de Deus? Não, é sua. Bora consertar tudo? Bora voltar ao primeiro amor? Como você vai fazer isso? Se revoltando contra essa situação que você está vivendo. O povo de Israel se revoltou e clamaram ao Senhor. E Deus enviou um profeta e disse para eles, está escrito lá no capítulo 6 do versículo 8, do Egito eu vos fiz subir, tirei vocês da casa da servidão, da mão de todos os que vos oprimiam. Expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse... Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, nessa terra que vos habitam, mas vocês não deram ouvidos. Então, a resposta de Deus para eles foi essa. A razão deles estarem passando por tudo aquilo é que eles não deram ouvidos à voz de Deus. E você? Está dando ouvido à voz de Deus? Se você não está ouvindo a voz de Deus e está passando por todas essas dificuldades, comece agora a ouvir a voz de Deus, para que a sua situação venha mudar. Você está compreendendo? Nessa época, havia um varão israelita chamado Gideão. Esse Gideão estava revoltado com a situação de Israel. Ele estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Para quem não sabe, lagar era um local onde se malhavam uvas e azeitonas. Os lagares ficavam situados em locais escuros e de difícil acesso, junto ao local da plantação. Então, lagar não tem nada a ver com trigo. Trigo se malha na eira, mas como os midianitas estavam sempre invadindo Israel e roubavam tudo que eles produziam, Gideão então ia malhar o trigo no lagar, para tentar salvar dos midianitas. Olha que situação triste de Israel, é de se revoltar mesmo, né? Mas de repente, o anjo do Senhor aparece a ele e diz: O Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão ficou espantado com aquela declaração e disse para ele: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? O Senhor não nos fez subir do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Em outras palavras, Gideão quis dizer: se o Senhor é conosco, por que os midianitas, os amalequitas e os outros povos do Oriente invadem a nossa terra e tiram tudo que a gente tem e a gente fica na miséria? Muita gente diz isso para você, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. E você se pergunta: se o Senhor é comigo, por que estou passando por isso? Por que a minha vida está uma desgraça? Está de pernas para o ar? Eu vou te falar. A resposta está dentro de você. E eu quero te dizer que o Senhor é contigo sim. Você que não é com Ele. Você deve estar pensando: eu não sou com Deus? Eu quero te dizer: você que anda corretamente com Deus, essa afirmativa não é para você, porque você sabe que se você está passando por uma situação difícil, isso é Deus te provando, amém? Isso é Deus te fortalecendo. Você deve estar pensando aí com você mesmo, com você mesma: como assim? Realmente a minha vida não está nada fácil. Isso é porque Deus tem uma chamada na tua vida e você precisa passar por situações difíceis, ser provado e aprovado para ser um vaso nas mãos dele, um guerreiro, uma guerreira. A situação do povo de Israel já é um outro caso. Israel não estava passando por prova nenhuma, eles estavam passando por miséria, por perseguição dos midianitas, porque pecaram contra o Senhor. E tem muitos na mesma situação.
Eu quero te dizer, conserte a tua vida, se posicione. Então todas as maravilhas, tudo o que Deus fez na sua vida lá atrás, quando você andava num bom relacionamento com Ele, quando você era um servo, uma serva que andava na retidão, que pregava, que louvava, que dava bom testemunho, todas as coisas boas voltarão a acontecer na tua vida. A obra do Senhor na tua vida não vai ficar pela metade. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está aí, que Deus está falando com você, diga aí glória a Deus. O Senhor diz para Gideão: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E o Senhor diz para você nesta hora: vai nesta tua força e ficarás livre daquilo que te aprisiona, o teu pecado. Vai nesta tua força e livrarás a tua casa, a tua família, os teus filhos. Você livrará a tua família do cativeiro, tu livrarás os teus filhos do caminho torto. É isso mesmo, o Senhor diz para você: porventura não te enviei eu? Eu não te escolhi? Eu não te separei para isso? Levante a tua cabeça. Deus te separou para isso, para livrar aqueles que estão debaixo da servidão, do jugo do pecado. Deus quer fazer maravilhas na tua vida novamente. Não tenha dúvidas de que o Senhor é contigo, porque Gideão, ele estava cheio de dúvidas e ele dizia para o Senhor: ah, Senhor, como poderei? A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Talvez você também não se ache capaz, mas eu quero te dizer, você não está sozinho nessa, o Senhor é contigo. O Senhor disse para Gideão lá no versículo 16, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você está compreendendo? Você que está ouvindo essa mensagem? Você e Deus é maioria. Você e Deus é tão forte que a multidão de problemas que você tem se tornam tão pequeno. É igual os midianitas, eles eram como gafanhotos em multidão, mas na frente de Gideão iria parecer como se fosse um só homem, ou seja, uma pessoa só, porque Deus estava com ele. Como é bom ter Deus em nossas vidas, não é verdade? Gideão, então, pede um sinal a Deus para saber se realmente Deus iria estar com ele. Ele, então, pede um sinal a Deus. E ele pede 2 vezes. Ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e a terra seca, então saberei que o Senhor haverá de livrar Israel por minha mão. E assim aconteceu. No dia seguinte, pela madrugada, ele apertou o velo e espremeu uma taça de água. Mas Gideão não estava satisfeito. Pediu outro sinal a Deus. Agora ele pede o contrário. Se a terra estiver molhada e o velo seco, saberei que eu hei de livrar Israel. E assim sucedeu. Ei, você que precisa tomar uma decisão importante e tem muitas dúvidas, faça como Gideão, pede um sinal a Deus, Ele vai te dar. Você pode pedir através de sonhos, através das suas circunstâncias. Aprenda a ter segredos com Deus. Você pode ter certeza que você terá a resposta certa de que Deus será contigo. Gideão venceu a guerra somente com 300 homens, uma multidão de inimigos, um grande exército, porque Deus estava na frente da batalha. Você pode ter certeza de uma coisa: se você colocar Deus na frente da sua batalha, na frente dos seus problemas, na situação difícil que você está vivendo, você vai vencer. Porque, como eu já disse, você e Deus é maioria. Você se torna forte, você se torna invencível com Deus na sua vida. Então, pare de chorar. Pare de dizer que o teu problema não tem jeito, não tem solução e olhe para a direção certa. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele dará jeito na sua situação e você se tornará mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Com a derrota dos midianitas, Israel voltou a produzir, Israel voltou a prosperar, a dar frutos.
E assim será na sua vida quando você derrotar os seus problemas, as suas dificuldades. Você voltará a produzir, você voltará a dar frutos, a ter prosperidade em todas as áreas de sua vida.